E agora eu vou falar sobre os capacitores. Os capacitores, a sua principal função é armazenar uma quantidade de energia por um determinado tempo, e a sua escala de medição é o Faraday. Aí, assim como os resistores, a gente tem um fator de multiplicação aqui para o Faraday. O Faraday, quando você divide ele por 1000, você tem o milifaraday. Quando você divide novamente por 1000, microfaraday. Mais uma vez por 1000, nanofaraday. E mais uma vez por 1000, o picofaraday. Essas são as medidas mais utilizadas para capacitores de pequeno porte. Você só vai encontrar capacitores de medida em Faraday, que são muito grandes. Para circuitos elétricos em geral, é até milifaraday que a gente encontra. E usam uma coisa parecida também que acontece com a escala aqui. Se você tiver 2200 microfaraday, assim como o resistor, você omite o F em algumas vezes. Você pode também transformar em milifaraday. No caso, daqui para cá você vai dividir, né, por 1000. Então isso aqui seria 2,2 milifaraday, ou então 2 M2 Faraday. Você também pode ver essa nomenclatura em alguns cantos, mas o mais normal a ser utilizado é essa, onde você tem a letra no final e na maioria das vezes você encontra aqui o F. Bom, o símbolo dos capacitores também são variados. Você encontra vários modelos, né, de símbolos de capacitores. Os capacitores são divididos em alguns grupos que eu citei em outro vídeo, que são os capacitores eletrolíticos, os capacitores de poliéster e os capacitores cerâmicos. Os capacitores do tipo eletrolítico são polarizados, que isso significa ele tem o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo sempre é indicado com uma faixa lateral com um símbolo de menos. Quando o capacitor é novo, o eletrolítico, conseguimos identificar também o seu pino positivo como sendo o de maior tamanho. Mas após você retirar de algum circuito, né, você não tem mais os pinos de tamanhos diferentes. Então você usa a lateral do componente para identificar, né, a sua polaridade. Os do tipo poliéster não tem polaridade, então não tem lado positivo ou negativo, assim como os capacitores cerâmicos também não tem lado positivo e negativo. Temos duas fórmulas também para a associação dos capacitores, para uma associação em série e associação em paralelo. Para associação em série, temos a seguinte fórmula, muito similar à associação, né, em paralelo dos resistores, e a associação em paralelo do capacitor é similar à associação em série do resistor. Ou seja, os capacitores, quando estão em paralelo, você soma a capacitância, e quando eles estão em série, você utiliza esse tipo de fórmula aqui para você conseguir saber a capacitância total. Isso é importante, assim como os resistores, porque em alguns momentos você quer uma determinada capacitância e não existe o valor de mercado. Você consegue fazer a associação e consegue encontrar esse valor específico aqui, né? Certo. Os capacitores eletrolíticos em seu encapsulamento, você consegue encontrar o valor da capacitância escrita no seu corpo. Então você consegue identificar de maneira fácil, né, o valor da capacitância.
caso desse aqui, 220 microfarads, e tem também a tensão que ele suporta, né? No caso aqui até 400 volts. E no caso dos capacitores que são de poliéster e cerâmicos, existe um código para você conseguir identificar a sua capacitância. No exemplo aqui, esse código 2E105K. O 2E tem a ver com a tensão que ele suporta. O K também é um fator que existe nos capacitores, e o código, no caso dele aqui, sobre a capacitância é o 105. Aí como é que eu consigo saber qual é a capacitância? Aí vai ser algo parecido com os resistores. O primeiro número representa um número, assim como o segundo. No caso, o 105, você vai ter os dois primeiros números, você repete esse daqui, e o último número é o fator de multiplicação. No caso aqui, serão 5 zeros que você adiciona ao valor. 450. E esse valor ele sempre vai estar em picofarad, que é a menor escala de medição dos capacitores. Aí como você converte para as outras escalas? Se você vem daqui para cá, você divide, né, por 1000, e se você vem no sentido contrário, você multiplica. Então no caso aqui, se eu quiser converter picofarad em nanofarad primeiro, eu divido por 1000. Então eu vou ter 1000 nanofarad. Ainda está um valor grande, eu posso dividir mais uma vez por 1000 e ir para microfarad. Dividindo novamente por 1000, você vai encontrar o valor de 1 microfarad. Então, o capacitor que tem o código 105 tem a capacitância de 1 microfarad. Da mesma forma, você consegue calcular a capacitância dos cerâmicos. Existe um código numérico no seu encapsulamento que você usa para calcular essa capacitância. No exemplo aqui, 223. Aí novamente, o 22 são números e o último número é um multiplicador. Você acrescenta 3 zeros. Está um valor I picofarad. Está um valor grande, eu posso dividir ele por 1000 e voltar na escala para nanofarad. Então isso aqui é 22 nanofarad. Em geral, o farad a gente omite, né, quando vai falar. Você fala um capacitor de 22 nano, de 1 micro, de 100 micro, de 220 micro, né? Bom, e essa é a forma de você, né, conseguir saber a capacitância, né, dos de poliéster, dos capacitores de poliéster e dos capacitores cerâmicos. Em alguns multímetros você tem a opção de medir a capacitância. Um detalhe importante é que quando você for medir a capacitância de um determinado capacitor, você sempre gera um curto entre os terminais para você ter certeza que ele não está energizado, para não danificar o multímetro. No caso aqui, o de poliéster não tem polaridade, então basta eu apenas conectar e esperar fazer a medição. No caso aqui, 1 micro, como a gente havia feito, né, cálculo. Esse é um capacitor de 105. Outro capacitor aqui, cerâmico, o de código 223, também não tem polaridade. Basta você conectar em qualquer lado, esperar medir. No caso que ele tem 19, 20 nanofarad aproximadamente, né? Percebe que ele está oscilando um pouco
Isso não é um bom sinal, ele está aumentando a capacitância. O ideal é ele ficar parado, então ele pode estar com algum probleminha, mas você percebe que está perto do 22 nano. Outro aqui, esse daqui do tipo eletrolítico, ele tem 100 micro escrito no seu encapsulamento. Aí o lado negativo temos a faixa com indicação. Então aí você conecta a ponteira negativa do multímetro, lado negativo, e o outro lado. Esperamos fazer a medição e deu 106 micro, também está próximo dos 100, que tem aquela tolerância também do componente. É difícil ser exatamente, né, o que está escrito no encapsulamento. Bom, e sobre os capacitores, é isso que eu tenho a falar, e assistam os próximos vídeos aí, e até o próximo.